Nós estamos aí numa série de mensagens, né, falando sobre vencer o mal com o bem. Amém. Lá em Romanos 12, 21 diz, né? Não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vencer o isolamento com a comunhão. Pode passar? Ou, né, isolamento pela comunhão, mas vamos vencer o isolamento caso alguém ainda esteja num processo de isolamento, né? Nessa noite você vai sair daqui vitorioso, amém? Amém. Falar um pouquinho, né? Existem vários tipos de isolamento, não apenas um. Existe aquele isolamento forçado. Quem lembra da pandemia? Todo mundo, né? Aquilo era um isolamento forçado, então a gente era obrigado a ficar isolado. Mas existe também aquele isolamento voluntário, que é aquele que a gente precisa de uma tarde só para nós, não é mesmo? Normalmente as mulheres fazem muito isso, né? Mas existe o isolamento social e crônico, que é aquele que muitas vezes a gente se isola por algo que aconteceu na nossa vida. Ou a gente se isola de um grupo específico de pessoas por algo que aconteceu na nossa vida. E hoje nós vamos falar um pouquinho desse isolamento. E o que esse isolamento pode fazer na nossa vida, né? Ele pode afetar várias áreas da nossa vida. Primeiramente, a nossa saúde mental, né? A maioria, né, se for fazer uma pesquisa, eu acho que a maioria da depressão, ansiedade é causado pelo isolamento. Mas também ele afeta a nossa saúde física. Esse isolamento, ele pode nos causar um AVC, uma doença cardiovascular, uma diabetes, e ele também afeta o nosso comportamento. Muitas vezes uma pessoa que viveu por muito tempo isolado de um grupo de pessoas, ela não sabe se comportar com essas pessoas depois que volta. E também ele afeta a nossa saúde emocional, que foi o que a gente acabou de falar, né? Que é solidão, rejeição, tristeza, medo, vazio, desamparo, ansiedade e a depressão. Mari, mas por que você está falando sobre isso? Porque hoje nós vamos entender um pouquinho, talvez você já viveu esse isolamento, ou talvez você está dando um passo de fé para sair desse isolamento. E nós vamos mudar isso hoje, em nome de Jesus, né, na nossa vida. Eu trouxe aqui 3 exemplos bíblicos de pessoas que se isolaram, e o porquê que elas se isolaram. E a primeira dela é Agar. Lá em Gênesis 16, 6, diz assim. Peraí. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bem parecer aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. Resumindo aqui brevemente, Agar era serva de Sara, mulher de Abraão. E Sara entregou Agar para ter um filho com Abraão. Mas depois que tudo aconteceu, Sara se arrependeu. E ela começou a humilhar Agar. E Agar resolveu fugir e se isolar no deserto. Por quê? Por conta da humilhação. E talvez você tenha se isolado ou já se isolou por conta de uma humilhação que aconteceu na sua vida. E isso te afligiu de um jeito, caiu no teu coração de uma forma que muito difícil de você conseguir se reconectar com pessoas. E muitas vezes a humilhação nos faz se afastar até das pessoas que não nos humilhou, porque a gente tem medo de voltar a ter convivência. Mas também teve Jonas. Lá em Jonas, capítulo 1, versículo 10, diz assim: então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isso? Pois sabia os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Jonas fugiu porque Deus propôs algo para ele, e ele não queria cumprir aquilo. E muitas vezes a gente se isola também porque, às vezes, é Deus que nos está direcionando algo e nós não queremos. Vou dar um exemplo aqui, né? Não sei se tem aqui, espero que não. Mas talvez o pastor já chegou em você e falou assim: olha, eu vejo você sendo um líder. Olha, eu vejo você em tal área da igreja. Você fala não, daí você acaba deixando de vir para a igreja, deixando de ir numa cela, deixando de participar com a gente, porque se eu for, o pastor vai ficar falando para mim que ele está me vendo sendo líder, né? Ou alguém vai ficar falando, eu já vi você em tal área. E isso também é um isolamento. Mas também teve Elias. Se a gente for lá para 1 Reis 19, 3 diz assim: o que vendo ele se levantou e para escapar com vida fugiu. E chegando a Berseba, que é Judá, deixou ali o seu moço. Elias fugiu e se isolou porque ele estava com medo de morrer, né? Ele estava exausto do que estava acontecendo na vida dele.
Quantas pessoas aí, aqui não, em nome de Jesus, mas já resolveu deixar de estar em comunhão, talvez com a igreja, deixar de estar em comunhão numa célula, porque você está exausto de tantas coisas que acontecem na sua vida. E você acabou se isolando, porque era mais fácil a gente se isolar do que a gente querer que coisas na nossa vida sejam mudadas, sejam transformadas. E existe vários outros motivos que a gente muitas vezes se afasta. A mágoa, né? Brigas, contendas. E eu estou falando aqui um pouquinho, né, só para ficar mais fácil de vocês entenderem, muitas vezes quando a gente se isola da comunhão com os nossos irmãos, na igreja, nas células e no trilho do crescimento, em todos os outros eventos que tem na nossa igreja. Então, talvez, né, muitos acontecimentos, porque nós somos seres humanos, onde na célula não está falando isso, né? Nós somos seres humanos e quando a gente convive muito tempo com uma pessoa, a gente provavelmente vai errar com ela. Provavelmente vai acontecer alguma coisa. E muitas vezes, em vez de nós resolvermos, nós decidimos se isolar. E acaba que a gente perde a comunhão com os nossos irmãos. Pode passar, por favor? E comunhão, o que é comunhão? Né? Se você pensa que comunhão é aquele cafezinho que a gente toma ali depois do culto, que a Carol deixa pronto para nós, ou que foi ontem, né, aqui depois do trilho, que a gente estava aqui comemorando, né, por ter terminado mais um ciclo e vencido essa etapa. Não, isso não é comunhão. Comunhão é quando a gente tem participação conjunta, parceria íntima, compartilhamento e contribuição um para com os outros. Quando a gente serve, quando a gente tem uma vida em conjunto com os nossos irmãos. Mas o que a comunhão gera na nossa vida? Ela gera vários benefícios espirituais, emocionais e físicos. Se a gente for lá para Atos 2, diz assim. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas, e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Essa é a verdadeira comunhão da igreja do Senhor. É quando a gente tem para com o outro tudo aquilo que a gente deseja para a gente, né? A gente tem o fortalecimento espiritual, a gente tem um apoio nos momentos de dificuldade, a gente tem o amor e o cuidado, a gente tem a edificação, a gente se sente parte da família e a gente tem a proteção e cobertura espiritual, né? O fortalecimento espiritual ele acontece muito quando a gente está reunido nas células, no trilho e na igreja. Comentando um pouquinho da célula, né? Ontem eu perguntei para as meninas se elas lembravam de algo que ajudou elas, né? Que fez elas, como posso dizer, que fez elas se sentirem parte da célula, né? E muitas comentaram que foi quando elas conseguiram abrir o coração e falar o que estava acontecendo, porque elas descobriram que as outras também passavam pela mesma situação. Muitas vezes a gente não se sente parte porque a gente não compartilha aquilo que está acontecendo na nossa vida. E na célula isso acontece muito, porque a gente acaba tendo uma identidade, né? E é o que fala aqui também, ó, quando a gente tem comunhão, a gente tem uma sensação de pertencimento e identidade, né? Provavelmente você que já está numa célula, você se identifica com aquela célula, né? E você tem essa sensação de poder estar ali, você se sente num grupo realmente de família, porque você compartilha as suas dores. Mas também a comunhão, ela é aquele momento quando você chora com o seu irmão, quando algo acontece. Você sorri porque ele conquistou alguma coisa. Quando você ama intencionalmente. Não só de falar que eu te amo, mas de uma forma intensa. Quando você vê que algo está acontecendo com ele e você tem uma atitude para com ele. É quando você pode ligar para alguém e falar bem assim, eu preciso de uma oração. Ou você manda uma mensagem, ora por mim porque a semana está difícil. Isso é comunhão para com as pessoas. E isso nós só temos quando nós estamos na família de Cristo. Quando nós estamos juntos, pertencendo uns aos outros e vivendo a verdadeira comunhão, né? Mas para que isso aconteça, a gente precisa decidir sair do isolamento. Mas também não só aqui na igreja. Como eu falei da célula,
tem o nosso momento aqui na igreja, mas também tem o trilho do crescimento. De manhã eu comentei algo no Forma, né? Acho que isso acontece em todas as turmas, tenho certeza, mas numa turma do Forma tinha uma pessoa que ela falou que ela só... Eu vou deixar ela contar o testemunho, acho que é melhor, né? Val, vem aqui. Ela vai falar um pouquinho sobre como ela se sentiu quando ela estava no Forma. Boa noite, irmãos. Paz esteja convosco. Sai desse lado. Ano passado... Ano passado eu passei por uma depressão muito forte. Que, assim, eu fui diagnosticada como fobia social. Eu trabalhava ali na porta, no Filemon. Eu parei de trabalhar ali. Eu parei de vir para a igreja, porque eu não conseguia ficar aqui. Quando eu vinha, eu ficava lá atrás. Porque se eu passasse mal, eu tinha que sair correndo para ir para casa. Até teve uma vez que eu passei mal, você me levou para casa, né, Mari? E foi um ano bem difícil, assim. Eu não conseguia... Eu parei de ir para a célula, porque eu não conseguia ficar, eu não conseguia conviver com as pessoas, porque eu sentia muita ansiedade, muita falta de ar. Comecei a fazer o tratamento e, assim, eu conseguia vir para o trilho. Toda semana eu falava assim, eu falava para minha sogra, vou desistir, porque eu não aguento mais. Eu não consigo ficar lá, eu não consigo falar com ninguém, e eu vou desistir. E todo sábado eu vinha para o trilho aqui e eu estava fazendo Forma com a Mari. E o Forma, assim, tipo, marcou muito para mim. Porque toda aula que eu vinha do Forma, aquela aula falava comigo. Toda aula. Assim, irmãos, não tem uma aula aqui do Forma que não falou comigo. Toda aula falou comigo. E o trilho foi o que me deu forças para continuar a fazer o tratamento. Consegui melhorar. E hoje eu estou bem melhor. E eu sou muito grata ao trilho. Não só o trilho, mas irmãos que mandaram mensagem para mim, né? Pastor que foi lá em casa e deixou uma receita para mim, porque eu já estava com a receita do médico. O pastor me deu uma receita também. Qual que era, pastor? Não lembro o salmo, mas era uma palavra de Deus ali, o Salmo 27, não era? Não, a receita que o senhor deixou para mim. Não estou lembrado, não lembro. Lembra? A minha receita era jejum, oração e louvor. A partir do momento que o pastor foi lá em casa e falou que não era para eu desistir, comecei a seguir a receita que ele me deu e hoje eu estou bem melhor, graças a Deus. E obrigado, eu quero agradecer a todos os professores do trilho, cada um que entra na brecha ali pela gente, e falar aqui para você que não faz o trilho ainda, faça porque Deus vai falar com você em todas as aulas. Não é só informação, não é só conteúdo, é você aprendendo a lidar com os seus medos, né? Com as suas lutas. Eles te dão força, assim, o conteúdo te dá força. Para mim é muito difícil falar sobre mim. A pastora não está aqui, mas a pastora sabe. Mas, assim, eu quis falar isso para vocês porque não se isole e viva em comunhão, porque é a melhor coisa que tem. Amém, Jesus. Nada melhor do que escutar na prática, né, o que realmente faz. E isso acontece no trilho do crescimento, acontece nas celas e acontece aqui na igreja também. Mari, mas eu não sinto isso. Então,
se junte mais a nós, esteja mais conosco, se sinta à vontade para se sentir parte da família de Deus. Essa família te ama, mesmo que você ainda fale, mas eu ainda não me sinto, mas essa família te ama, estamos todos dispostos a estar com você, assim como a Valéria venceu isso. Não foi por nós, foi por Jesus, né? Porque é Ele que faz as coisas, mas Ele deixou cada um que está aqui, ó, sentadinho nesse banco, para te apoiar, para te ajudar e estar com você. Amém? Pode passar? O isolamento pode parecer proteção, mas muitas vezes é uma prisão que nos esconde do novo de Deus. Talvez você se isole e fale, agora eu vou melhorar. Mas você não vai viver o novo de Deus com a família de Deus, o propósito que Deus tem para a sua vida. Comunhão não é apenas estar perto de pessoas, mas é a união de propósitos, amor genuíno e gerando vida nova para cada um de nós. Pode passar? Comunhão é sermos um. Lá em Hebreus 10, 25 diz, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém, irmãos? Talvez você pense assim, Mari, eu já venci essa, não me sinto mais isolado. Graças a Deus por isso que você continue assim. Mas talvez a palavra falou de alguma forma com você. Talvez tenha algumas áreas que precisam ser destravadas, algumas decisões precisam ser tomadas para que você dê um passo. Não permita que o passado te trave de tudo aquilo que Deus preparou para você, né? Para uma família, para um ministério, para uma comunhão verdadeira. Se Deus falou com você nesta noite, e se você quer dar um passo, né, a mais, falar, eu quero sair do isolamento, eu quero sair do que é aquilo que me trava ainda. Coloca a mão no seu coração, não vou pedir para você vir aqui na frente, só coloca a mão no seu coração, vamos fazer uma oração. Pai querido e Pai amado, primeiramente quero te agradecer pela sua palavra, te agradecer pela sua presença aqui, te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nesta igreja, através, Pai querido, Senhor, dessa família que o Senhor estabeleceu aqui, através da vida, Senhor, dos nossos pastores, através dos grupos pequenos, através do trilho do crescimento. Pai querido e Pai amado, que o Senhor continue operando grandes maravilhas. Pai, o Senhor conhece o coração dos seus filhos, Pai. O Senhor conhece, Senhor, tudo aquilo que trava muitas vezes eles, Pai, de viver a verdadeira comunhão com Cristo. Pai, que o seu Espírito Santo, que é maravilhoso, que é aquele que nos auxilia, que nos ajuda, possa tocar no coração deles, possa falar, Senhor, o que precisa, Senhor, ser falado. Que o Senhor revele, Senhor, aquilo que muitas vezes está oculto, Pai. E que o Senhor ajude eles a tomar a melhor decisão da vida de cada um, que é pertencer, que é ter comunhão e sair do isolamento. Pai, obrigado pela sua presença. Eu sei que a plantinha, a semente foi aqui, Pai querido e Pai amado, colocada em cada coração. Que o Senhor regue e faça crescer. Desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor.